Você consegue imaginar viver em um lugar da Ásia onde o amanhã não está garantido? Não por causa de guerra, mas porque simplesmente não há o que comer hoje? Onde a água limpa é um privilégio, luz elétrica é luxo e um par de chinelos já é motivo de disputa? Pois é, enquanto a Ásia brilha em vitrines como Tóquio, Dubai, Seul e Cingapura, existe uma outra Ásia, esquecida, invisível, miserável. Hoje, o belo mundo vai te levar por 10 países onde a pobreza não é estatística, é paisagem. Lugares onde a única moeda em circulação é o desespero. Lugares onde crianças escrevem com carvão no chão de barro, famílias inteiras vivem de sobras em favelas improvisadas e comunidades isoladas seguem fora do mapa, fora das promessas, fora de tudo. Número 10. Camboja. Começamos nossa lista pelo Camboja, um país que tenta se levantar, mas ainda carrega no corpo as cicatrizes do passado. Décadas atrás, o Camboja viveu um dos episódios mais brutais da história moderna. O regime dos Khmer Vermelhos exterminou quase 2 milhões de pessoas em menos de 4 anos. Intelectuais, professores e religiosos foram vistos como inimigos do sistema. O país virou um campo de extermínio a céu aberto. Hoje, mesmo depois de tanto tempo, o Camboja ainda tenta cicatrizar essas feridas. Onde deveria haver reconstrução, ainda há escombros. O passado foi cruel, o presente continua injusto. Apesar dos índices econômicos apontarem para uma leve recuperação, a pobreza ainda grita nas esquinas das cidades e nos campos esquecidos. Quase 1 em cada 5 cambojanos vive abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. O contraste salta aos olhos. Em Phnom Penh, a capital, vilarejos improvisados convivem com hotéis luxuosos e mercados cheios de luzes de LED. Parece moderno, mas é só fachada. Basta caminhar um pouco para ver o outro lado. Bairros inteiros feitos de madeira podre, lonas e zinco. A água encanada não chega, a energia falha e o esgoto corre a céu aberto. No interior, a realidade é ainda mais dura. Em várias províncias, crianças andam quilômetros para chegar à escola, quando há uma. Postos de saúde são raros. E quando existem, faltam remédios, médicos e luz. O país vive um apagão estrutural. Ruas viram lama em época de chuva. Pontes quebram. O acesso a qualquer coisa depende de sorte ou de improviso. Número 9. Paquistão. Se o Camboja tenta se reconstruir, o Paquistão parece afundar sob o próprio peso. Com mais de 240 milhões de habitantes, o país enfrenta uma combinação perigosa de pobreza, desigualdade, superlotação urbana e colapso ambiental. Segundo o Banco Mundial, mais de 40% da população vive com menos de $3,65 por dia. São milhões de pessoas vivendo no limite, dependendo de trabalhos informais, ajuda humanitária ou do pouco que conseguem extrair da terra. Em Karachi, a maior cidade do país, existe uma área chamada Orangi Town. Oficialmente é um bairro, mas na prática é uma das maiores favelas do mundo. São 57 quilômetros quadrados de casas improvisadas, ruas sem pavimentação e redes de esgoto feitas pelos próprios moradores. Em alguns trechos, a água encanada não chega e a energia é racionada. Mais de 2 milhões de pessoas vivem nesse espaço esquecido. No interior, a pobreza ganha outra forma. As condições são ainda mais precárias. A pobreza rural dobra a urbana. A fome é persistente. Metade das crianças paquistanesas sofre de desnutrição grave. Nos últimos anos, o país também enfrentou inundações catastróficas que destruíram plantações inteiras e deixaram famílias sem casa, comida ou renda. Regiões inteiras foram engolidas pela água. E quando a água baixou, só restou lama, dívidas e desespero. A desigualdade é visível. Fazendeiros com hectares de terra irrigada dividem o mesmo território com comunidades que não têm acesso à água potável. É como se fossem 2 países dentro de um só. Um vive de privilégios,
o outro, de sobrevivência. Número 8. Myanmar. Myanmar mergulhou novamente na pobreza extrema. Durante anos, o país ensaiou um crescimento tímido, com abertura política e entrada de investimentos estrangeiros. Mas tudo desmoronou em 2021, quando um golpe militar derrubou o governo civil e devolveu o controle total aos generais. Desde então, a economia entrou em colapso e a população voltou para o fundo do poço. Hoje, segundo o Banco Mundial, cerca de 32% da população vive abaixo da linha da pobreza. E mais de um terço está apenas um passo acima, sem nenhuma segurança financeira. Com inflação disparando, desemprego em massa e fuga de empresas, famílias têm recorrido ao trabalho infantil, à migração forçada e a redes clandestinas para conseguir sobreviver. A situação é ainda mais grave nas regiões de conflito. Em Rakhine, por exemplo, vive a minoria Rohingya. Eles são muçulmanos em um país de maioria budista e, por isso, historicamente perseguidos. Muitos não têm documentos, cidadania, nem acesso a empregos formais ou serviços públicos. Estão confinados há anos em campos de refugiados, tratados como estrangeiros dentro do próprio país. Nas cidades do interior, a miséria se mistura com o abandono. Em Yangon e Mandalay, bairros de palafitas e lixo dividem espaço com shoppings fechados e prédios antigos, símbolos de um progresso que não se sustentou. A eletricidade é intermitente. Hospitais funcionam com o mínimo. Escolas estão vazias. Professores abandonaram as salas de aula. Em Myanmar, a pobreza não vem só da falta. Vem também da repressão, da instabilidade e do medo. E se você acha que viver em um país instável já é duro, imagina quando a geografia também não colabora. Porque o próximo destino da nossa lista tem montanhas, beleza, espiritualidade e um cotidiano de carência extrema. Número 7. Nepal. Nas encostas dos Himalaias, entre picos cobertos de neve e trilhas turísticas, existe um país onde a beleza esconde a precariedade. O Nepal é conhecido pelo Monte Everest, mas a maioria dos seus habitantes não escala montanhas. Eles apenas tentam sobreviver. Grande parte da população ainda depende da agricultura de subsistência. Planta, colhe e consome o que consegue tirar da terra. Sem máquinas, sem assistência técnica, muitas vezes sem sequer saber se vai ter água para regar. Nos últimos anos, a urbanização acelerada trouxe um novo tipo de pobreza. As cidades cresceram rápido demais e sem planejamento. Em Katmandu e Pokhara, as favelas se espalharam pelos morros, às margens dos rios e nos terrenos baldios. Entre 1992 e 2009, o número de pessoas vivendo em assentamentos informais mais do que dobrou. Essas comunidades são formadas por casas de barro, zinco e madeira. Não tem esgoto, não tem coleta de lixo e mal tem ruas. Em muitos bairros, a escola mais próxima fica longe. E mesmo assim, faltam professores, livros e transporte. No campo, a situação é ainda mais isolada. Vilarejos inteiros se conectam apenas por trilhas de terra. Falta energia elétrica, falta água tratada, falta praticamente tudo. Nos últimos 20 anos, o Nepal até conseguiu reduzir alguns índices de pobreza. Mas isso não chegou às regiões mais afastadas. Nas montanhas remotas, quase metade das famílias ainda vive abaixo da linha da dignidade. E por mais que o turismo movimente milhões todos os anos, esse dinheiro raramente escorre para onde ele é mais necessário. Número 6. Timor-Leste. Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo. Declarou independência em 2002, depois de séculos de colonização portuguesa, ocupação indonésia e anos de conflito armado. Quando finalmente se tornou livre, havia esperança. O petróleo parecia ser a grande promessa de prosperidade, mas a bonança nunca veio. E o que sobrou foi um país com paisagens tropicais, um povo resistente e uma pobreza estrutural que ainda marca o dia a dia de milhões. Segundo o Banco Mundial, cerca de 40% da população vivia abaixo da linha da pobreza nacional
até poucos anos atrás. A maioria depende da agricultura de subsistência, sem acesso estável à saúde, educação ou saneamento básico. A capital, Dili, cresceu rápido e de forma desordenada. Há bairros inteiros feitos de casebres empilhados nos morros. Pilhas de lixo ficam expostas ao sol. A água é guardada em tonéis improvisados. O esgoto corre em valas abertas. Muitas famílias vivem no escuro, literalmente. Timor-Leste tem uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo. Quando o sol se põe, milhares de casas apagam junto com ele. No interior, a situação é ainda mais crua. As estradas são esburacadas. Vilas inteiras não têm postos de saúde, nem escolas de verdade. A maioria das crianças caminha na lama. Boa parte da população ainda cozinha em fogões de lenha, sob fumaça densa e constante. Saindo desse cenário, vamos agora para um país montanhoso, isolado e quase esquecido, onde a pobreza tem outro ritmo, mas o mesmo peso. Número 5. Tadiquistão. No coração da Ásia Central, cercado por montanhas e longe dos holofotes, o Tadiquistão tenta sair da miséria. Mas o caminho ainda é longo. O país era parte da antiga União Soviética. Quando o bloco caiu, a infraestrutura ruiu junto. Nos anos seguintes, o Tadiquistão mergulhou em crises econômicas e ficou totalmente dependente das remessas enviadas por trabalhadores que migraram para países vizinhos, principalmente a Rússia. Essas remessas ajudaram. A pobreza caiu de mais de 30% em 2009 para cerca de 9% em 2024, considerando o padrão internacional. Parece promissor, mas a realidade mostra outra face. 10% das famílias ainda vivem no limite. A maioria sobrevive com o mínimo e depende de redes familiares para não afundar. A capital Dushanbe tem avenidas largas e prédios novos, mas basta sair da cidade para entender o outro lado. Na região de Gorno-Badakhshan, as estradas viram trilhas de pedra. A eletricidade chega por poucas horas por dia. No verão, é dividida em rodízio. No inverno, mal existe. As escolas funcionam em prédios sem aquecimento. Os postos de saúde são escassos. As casas rurais são feitas de barro e cobertas com lã. A tecnologia quase não chega. O conforto é um conceito distante. O governo construiu edifícios modernos e tenta mostrar uma imagem de modernização. Mas nas aldeias, o que se vê são paisagens congeladas no tempo. Número 4. Síria. Falar da Síria hoje é falar de devastação. O país, que já foi centro de comércio, cultura e civilizações milenares, virou sinônimo de ruínas, desespero e abandono. A Guerra Civil, iniciada em 2011, destruiu cidades inteiras, apagou serviços públicos e deixou milhões à deriva. Antes do conflito, a pobreza extrema já era um problema, mas agora ela domina a realidade da maior parte da população. O Banco Mundial afirma que o acesso à moradia, trabalho, saúde, educação, água e saneamento piorou dramaticamente desde o início da guerra. Tudo aquilo que forma o básico da vida em sociedade colapsou. Alepo, Homs, Deir, ez-Zor. Antigas cidades que carregavam séculos de história foram reduzidas a crateras. Quarteirões viraram pó. Asfalto virou terra. Prédios históricos desabaram como se nunca tivessem existido. O país também está entre os 10 mais inseguros do mundo em relação à alimentação. A inflação corroeu os salários. Poços de água foram destruídos. Usinas elétricas estão paradas. O fornecimento básico de qualquer coisa depende de favores, milícias ou sorte. Hospitais funcionam no improviso. Muitos não têm remédios, nem enfermeiros. Dezenas de milhares de escolas foram bombardeadas ou abandonadas. Em algumas vilas, crianças vendem sinal de internet emprestado para tentar assistir aulas online. É educação à distância em um país que vive em ruínas. A Síria não é apenas um país pobre, é um território ferido, onde a sobrevivência virou resistência diária. Número 3. Palestina, Cisjordânia e Gaza.
saindo da Síria. Nosso próximo destino é a Palestina, um dos piores cenários modernos quando o assunto é pobreza e destruição. Na verdade, a Palestina vive uma geografia dividida, é uma realidade partida ao meio. No papel, poderia ser um território de classe média. Na prática, vive mergulhada em ciclos de guerra, bloqueios, destruição e pobreza. De acordo com o Banco Mundial, mais de 1/3 da população palestina vive abaixo da linha da pobreza. Mas esse número esconde dois mundos distintos. Na Cisjordânia, a situação já é difícil. Há pobreza, desemprego e falta de perspectiva, especialmente entre os jovens. Cidades como Nablus e Hebron convivem com restrições de circulação, controle militar e escassez de oportunidades. A pobreza atinge cerca de 12% da população ali. Mas em Gaza, a realidade é catastrófica. Quase 2 milhões de pessoas vivem sob bloqueio terrestre, aéreo e marítimo. A pobreza atinge quase 100% dos moradores. O desemprego está próximo de 80%. Não há empregos formais. Não há circulação livre. Não há abastecimento estável. O esgoto corre pelas vielas. A água potável não chega a muitas casas. Não existe eletricidade. E onde existe, funciona apenas por algumas horas ao dia. Os hospitais que sobraram trabalham com geradores improvisados e racionamento de insumos. As escolas não funcionam mais e a vida agora gira entre sirenes, escassez e espera. Número 2. Afeganistão. Na segunda posição da lista, o Afeganistão aparece como um símbolo claro de um país desmontado por décadas de guerra. Por muito tempo, a pobreza vinha sendo contida com ajuda internacional. Mas depois da retirada das tropas estrangeiras em 2021, tudo parou. Sem investimentos e sem fluxo de dinheiro, a economia travou. A inflação explodiu. O desemprego disparou. Hoje, segundo a Unicef, metade da população, que dá em torno de 23 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária urgente. E essa não é uma crise momentânea. É um colapso que se espalha por todas as áreas da vida. A renda média de um afegão gira em torno de $1,39 por dia. É uma das mais baixas do planeta. E isso considerando as áreas urbanas. Porque nas zonas rurais, ou em regiões controladas pelo Talibã, o dinheiro praticamente não circula. A pobreza ali não é estatística. É o próprio chão. A exclusão das mulheres também teve impacto direto na economia. Meninas estão fora da escola. Mulheres são proibidas de trabalhar. Com metade da população impedida de produzir, milhões de famílias foram empurradas para uma rotina de sobrevivência. Em muitas áreas do interior, os vilarejos voltaram a ser acessíveis apenas por trilhas ou por mulas. Não há esgoto, não há material escolar, não há qualquer rede básica de apoio. Os hospitais de campanha vivem cheios. Muitos atendem em tendas ou em ruínas. Medicamentos são raros. E o atendimento, quando existe, é improvisado. Cada quilômetro fora de Cabul expõe mais o colapso. Casas de barro cercadas por campos minados. Prédios abandonados que viraram abrigo. Crianças famintas sentadas ao lado de latas vazias, esperando algo que talvez nunca chegue. Número 1. Iêmen. Na ponta mais triste desta lista da pobreza na Ásia está o Iêmen. Um país que não apenas enfrenta a pobreza, mas está afundado num colapso humanitário total. Localizado no sudoeste da Península Arábica, o Iêmen vive há quase 10 anos em guerra civil. Uma guerra que destruiu praticamente toda a economia, desintegrou os serviços públicos e empurrou a maioria da população para a miséria. Hoje, mais de 17 milhões de iemenitas passam fome. Cerca de 18 milhões não têm acesso à água potável ou a qualquer tipo de saneamento seguro. Isso representa quase toda a população do país. Cidades que um dia foram vibrantes, como Saná e Taís, agora são pedaços de ruína. Favelas de pedra e lama tomaram o lugar das ruas. Em muitos bairros, mulheres se aglomeram ao redor de poços rasos para tirar água barrenta. Em outros, crianças sobrevivem apenas com o que recebem de agências humanitárias. A moeda local perdeu tanto valor
que cozinhar virou um desafio logístico. Famílias inteiras improvisam fornos com madeira úmida, papel velho ou petróleo contrabandeado. Falta comida, faltam remédios, e doenças que já haviam sido controladas voltaram com força total. Cólica, malária, diarreia infecciosa. Tudo corre solto. O mais trágico, o Iêmen já foi um polo comercial. Foi berço do café que conquistou o mundo árabe. Hoje, esse mesmo solo rico cultiva apenas a fome e a incerteza. Não há escolas funcionando em muitas regiões, não há hospitais equipados e não há, principalmente, futuro. De acordo com o Banco Mundial, ao menos 80% da população depende diretamente de ajuda humanitária para não morrer de fome. O Iêmen não apenas fecha esta lista. Ele é a materialização de tudo o que ela mostra. Como a pobreza pode crescer quando se junta à guerra, ao abandono e à ausência total de esperança. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 países mais pobres da Ásia. Lugares onde a pobreza não é estatística, é paisagem. Agora me conta aqui nos comentários. O que mais te chocou nessa lista? Foi a desigualdade? O abandono? Ou a forma como algumas nações seguem invisíveis aos olhos do mundo? Acha que tem saída? Ou ainda estamos longe de enxergar essas realidades como prioridade? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura do Belo Mundo.